E aí, pessoal, tudo bom? Vamos começar então o resumo do livro. Esse livro, ele é uma série de palestras que o autor ele deu lá nos Estados Unidos. Então isso já faz com que o livro seja fácil de ler, porque ele está falando ali com uma plateia, né? Não é um artigo científico, acadêmico. E então ele dividiu aqui em 18 capítulos. E por último tem um textinho, um epílogo final. Vamos lá. Então o primeiro capítulo, o autor ele vai tentar definir ali o que é ideologia. E por que isso? Porque ele começa com uma frase de Hughes que o conservadorismo ele é a negação da ideologia. Ou seja, para nós entendermos o que é o conservadorismo, nós precisamos entender o que é o conceito da ideologia. Porque o conservadorismo é a negação da ideologia, né? Bom, então ele vai começar aí com essa tarefa. Definir o que é ideologia. Russell Kirk começa dizendo que o termo ideologia foi criado pelos franceses na época de Napoleão Bonaparte. Ou seja, naquela época houve um ataque à religião muito forte. E os naturalistas lá, eles tentaram substituir a religião por um sistema de leis naturais que deveriam ser seguidos para estabelecer ali uma pretensa paz universal. Então assim nasce o conceito de ideologia. Essa ideologia política, então, é a substituição da religião por um sistema de crenças baseado nas leis naturais. Posteriormente, o Russell Kirk fala que os marxistas, Marx, o barbudão lá, barbudão xarope, ele alterou, ele perverteu esse conceito de ideologia. Ele disse que a ideia não tem nenhum valor em si mesmo. É apenas algo para tentar manter ali os interesses da própria classe, né? Então Marx relativizou o termo lá ideologia. Ideologia só para os outros, não era para os pobres, os proletariados que tentariam fazer uma revolução, né? Espertinho, barbudo. Bom, depois dessa perversão então da ideologia, o Russell Kirk vai tentar fazer uma síntese então no que é ideologia. A ideologia então é isso, é uma substituição de uma ideia da salvação que vai trazer o paraíso aqui na Terra, ou seja, a política, né? Eu vou tentar trazer um sistema político aqui na Terra, que aqui está a salvação. Não no mundo da religião, não no transcendental, não em algo metafísico, além do físico, né? Mas não, é aqui na Terra que nós vamos trazer a salvação. Então, vocês vejam o perigo dessa utopia, né? E ele deixa como uma primeira nota da ideologia essa substituição da religião por um sistema de ideias. Depois ele constata que quando acontece isso, quando acontece essa ideologia, começa a ter brigas, né? Uma violência. O cara que criou a ideologia, ele tem um sistema de crenças que vai causar ali uma divisão entre as facções que consideram mais ortodoxas ou menos ortodoxas. O que é ortodoxia? É seguir aquilo ali certinho, aquele conjunto de regras ali, né? Então, isso é o que aconteceu logo após a morte de Lenin, né? Por exemplo, nessa ideologia do marxismo. Existiam ali os trotskistas, os que apoiavam Trotsky e os que apoiavam Stalin. E o que aconteceu? Guerra e morte, né? Trotsky foi morto a machadadas. Então essa é uma característica aí da ideologia, né? Pois bem, depois disso, Russell Kirk ele vai dizer que o conservadorismo ele é o quê? Ele é alguém que está baseado na arte do possível, não baseado numa abstração, uma ideia utópica, mas aquilo que nós temos ao nosso dispor. E em primeiro lugar, aquilo que nós herdamos das gerações passadas, certo? Os costumes, as tradições, aquilo que fomos ganhando através da longa e vasta experiência humana. Então o conservadorismo é a arte do possível, daí que vem a prudência.
Nós recebemos um patrimônio dos nossos antepassados e nós recebemos aquilo como um presente. Não que aquilo esteja em estado de perfeição. Não. Justamente ele vai falar que o conservadorismo, ele recebe uma tradição, ele conserva aquilo que nós recebemos dos nossos antepassados, mas nós precisamos sempre mudar, mas uma mudança saudável, certo? Para assim continuar num estado de evolução, né? E isso tudo só pode ser alcançado mantendo a paz, né? E aí que é o principal ponto do Estado, né? O Estado é aquele que garante a paz, para que haja uma conciliação entre os diversos interesses dos grupos da sociedade, das classes da sociedade. Então, quando um ideólogo, uma mente revolucionária vem, e por isso o conservadorismo é a negação disso, ele tenta romper essa paz, romper esse equilíbrio, porque na cabeça dele, ele está enxergando ali a salvação na terra. Ele é alguém que vive ali nesse estado ali utópico, né? E aí que está o perigo, porque o Russell Kirk vai dizer, baseado no que nós vimos na história, que quando rompe essa conciliação de interesses numa sociedade, são os fracos, os primeiros que vão para o paredão, certo? Então, aí está o resumão aí do primeiro capítulo, que ele tenta mostrar que o conservadorismo, então, é a negação da ideologia, certo? Espero que vocês tenham gostado aí desse resumo aí do primeiro capítulo. O próximo capítulo, o segundo capítulo, é o que eu considero o mais importante de todo o livro. Então, num outro momento aí eu vou estar resumindo esse capítulo tão importante. Certo, pessoal? Beleza? Um abraço para vocês.